Cada vídeo dessa série me deixa com ainda mais vontade de fazer o próximo vídeo. E eu espero que vocês estejam tão entusiasmados quanto eu estou. Mas também eu espero que vocês tenham paciência, pois vamos dar um passo de cada vez. Mas no final dessa série, eu garanto que vocês vão conseguir entender melhor como funciona o processo de desenvolvimento de um aplicativo do início ao fim com a plataforma OutSystems. O vídeo de hoje está muito interessante e no final dele eu tenho uma surpresa para vocês que vai deixar essa nossa série ainda mais emocionante e interativa. Por isso, fica ligado nesse vídeo até o final. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é James Andrade e eu sou um Team Leader OutSystems aqui em Lisboa, Portugal, em uma grande empresa de consultoria. E vocês também já sabem, um apaixonado pela plataforma OutSystems. Hoje vamos dar mais um passo importantíssimo rumo à solução para a Kaizen Barbearia. Se você está caindo de paraquedas aqui nesse vídeo, eu aconselho que volte e veja o início dessa série, que assim você vai entender desde o início qual é o nosso objetivo. Eu vou deixar aqui em cima o card para que vocês assistam desde o primeiro vídeo e depois assistam logo esse na sequência. Eu sei o quanto vocês estão ansiosos para começarmos logo a colocar a mão na massa dentro da plataforma OutSystems a desenvolver o código da nossa aplicação. E eu também estou muito ansioso para isso. Porém, a minha preocupação aqui é que vocês entendam como é o fluxo, como é o ciclo do desenvolvimento de um aplicativo do zero, passando por todas as etapas. E não só pulando direto para a codificação, porque no dia a dia não é assim que funciona. Por isso, o objetivo do vídeo de hoje é trazer aqui uma dessas etapas que é chamada análise de requisitos, onde vamos nos aprofundar mais no problema que vamos resolver e vamos utilizar também aqui alguns conceitos de metodologias ágeis e o framework Scrum. Ih, já começou com nomes complicados, palavras difíceis. Calma que eu já explico isso tudo melhor para vocês. Na prática, vamos buscar entender melhor quais são as necessidades do nosso cliente e dos utilizadores do nosso aplicativo, descrevendo e analisando alguns fluxos que serão realizados dentro do aplicativo. Essa etapa vai fazer com que fique cada vez mais claro qual é o problema que queremos resolver e como deve ser implementado essa solução. Vocês já vão entender melhor tudo isso que eu estou aqui falando quando passarmos para o computador e eu preparei uma coisa bem bacana para vocês, bem ilustrativo, para passarmos por cada um desses pontos que eu falei para que vocês entendam melhor essa etapa que é a análise de requisitos. Claro, o conteúdo desse vídeo ele é muito resumido, então ele não substitui todo o estudo e todo o conteúdo que existe relacionado a essa etapa que é a análise de requisitos. Na própria universidade, existe uma cadeira específica para essa etapa e existem profissionais que são especializados nessa etapa de análise de requisitos. Mas o nosso objetivo aqui é que você conheça o fluxo de desenvolvimento de um aplicativo como um todo. E só o fato de eu apresentar esse conceito para vocês e vocês conhecerem que existe essa etapa já é um grande avanço. Sem mais delongas, bora para o computador. Então, pessoal, já estou aqui com o computador aberto e hoje vamos ter uma abordagem diferente aqui no canal. Enquanto eu vou explicando para vocês o conteúdo que eu quero abordar no vídeo de hoje, eu vou projetar aqui no meu computador um aplicativo muito interessante, que é o Miro. Ele permite criar aqui de forma ilustrativa mapas mentais, boards, enfim, esse aplicativo tem muito conteúdo interessante para estruturarmos aqui uma grande ideia. Se essa forma de apresentar o conteúdo faz com que vocês entendam melhor, uma forma ilustrativa, uma forma mais visual, deixem aí no comentário #Miro, que assim eu vou ter um feedback de vocês para perceber se essa forma de passar conteúdo faz sentido e que facilita o vosso entendimento. De uma forma geral, o que é que eu preparei aqui nesse nosso mapa mental, vamos chamar assim, para o conteúdo de hoje? Então, vamos passar um pouco aqui por esse primeiro bloco, onde vamos falar um pouco sobre o que é análise de requisitos e o que é o Scrum. Então, vamos passar por aqui e ver também a questão do ciclo de vida no desenvolvimento de um aplicativo. Depois, vamos passar por uma segunda etapa, que é onde vamos entender melhor o nosso problema e entender melhor o nosso cliente e o seu negócio. Isso vai facilitar na hora de analisarmos os requisitos para esse nosso aplicativo. E por último, mas não menos importante, vamos passar aqui pelo nosso backlog. Mas o que é isso? Backlog é a lista dos requisitos que vamos montar para o nosso aplicativo, é a lista de funcionalidades
que vai ter dentro do nosso aplicativo. Já utilizando aqui alguns conceitos do Scrum, que é o épico e a história do usuário. Vocês já vão ver isso quando chegarmos nesse bloco. Mas então, bora voltar lá para a nossa primeira parte. Então, nossa primeira parte, nosso primeiro bloco de conteúdo, vamos falar um pouco sobre o que é análise de requisitos, o que é um requisito, e também vamos falar um pouco sobre o que é o modelo Scrum, o que é o framework Scrum, dentro da perspectiva das metodologias ágeis. Mas antes de eu avançar aqui com esse conteúdo, vocês já conseguiram ver aí que temos coisa legal aqui e ilustrativa para mostrar nesse vídeo. Então, não deixa de dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas redes sociais. Isso vai ajudar aqui o canal a crescer cada vez mais e também a me motivar, digamos assim, para construir cada vez mais conteúdo aqui, que está trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Então, dá aí essa força. Voltando aqui para a nossa primeira parte, então, vamos falar um pouco sobre o que é o ciclo de vida no desenvolvimento de um aplicativo, de um sistema. Então, o ciclo de vida é como é que o sistema nasce, qual é o percurso que ele chega até que ele seja finalmente entregue para o utilizador final, para o seu cliente. Então, olhando aqui para essa nossa ilustração, nós conseguimos ver que todo aplicativo ele nasce de uma ideia, claro. Então, a partir dessa ideia, começamos a entrar aqui no nosso fluxo e, como vocês podem ver por esse desenho, a primeira etapa é a análise de requisitos, que é o que estamos a fazer agora nesse vídeo. Depois da análise de requisitos, vamos para um passo que é o design do aplicativo. Aqui entra um pouco da prototipação, construção dos layouts, a validação com o cliente, se estamos a pensar na linha certa. Nessa etapa de design também, vamos fazer a arquitetura da solução, pensar e estruturar essa nossa solução. Se for no conceito do OutSystems, vamos pensar como vamos criar as nossas aplicações, os nossos módulos. E vamos pensar aqui também na etapa de design no nosso modelo de dados. Como é que vai ser construído a nossa base de dados para suportar essa nossa solução. E só depois de pensarmos isso tudo é que vamos então para a parte da implementação, da parte da codificação propriamente. Então, antes de avançarmos para o código, é muito importante já ter pensado no problema como um todo, ter definido bem o que é que aquele sistema vai entregar para o seu cliente e pensado tecnicamente como é que vai ser a arquitetura dessa solução. Então, não é só ter uma ideia e começar a programar. Então, se formos por esse caminho, temos muita chance de acabar errando no final. Depois da implementação, temos a etapa de testes, onde vamos validar que o sistema não tem bugs, que o sistema tem uma boa qualidade, para depois entrar no ar esse aplicativo, para depois entregarmos para o nosso cliente. Essa fase não está aqui ilustrada, mas depois dos testes, o sistema seria finalmente entregue para o utilizador final. Depois dessa entrega, todo aplicativo pode sofrer evoluções e também deverá existir uma etapa de manutenção, onde qualquer problema que ocorra, alguma questão que tenha relacionada ao utilizador, vai ser feita uma correção. Então, essa etapa também é chamada de manutenção ou evolução do aplicativo, caso o cliente sinta novas necessidades dentro daquele aplicativo. Depois que é identificada uma nova necessidade, o fluxo acaba por se repetir. Então, voltamos para a análise daquele problema que o cliente quer resolver ainda dentro do aplicativo, uma evolução que ele quer, um upgrade, vamos chamar assim, e voltamos para a etapa de análise de requisitos, design, implementação e teste. Então, esse é o ciclo de vida no desenvolvimento de todo aplicativo. Indo um pouco mais para baixo aqui no nosso desenho, no nosso desenho do Miro. Depois deixem aí nos comentários se ter isso aqui de uma forma visual e dentro do Miro ajuda vocês a entender melhor. Na minha visão, eu aprenderia melhor assim, de forma ilustrativa, com fluxos. Então, mas deixem aí vocês o que é que acham sobre essa forma que eu estou aqui criando de passar o conteúdo. O feedback de vocês será muito importante para isso. Então, indo aqui mais para baixo, eu coloquei aqui também a definição do que é um requisito. Estamos falando sempre, análise de requisitos, o requisito é importante, mas o que é finalmente um requisito? Um requisito é uma necessidade de um sistema. Ou seja,
será uma funcionalidade que deverá estar disponível quando o sistema for entregue. Eu coloquei aqui um exemplo também para ilustrar melhor essa nossa definição de requisito, que é, por exemplo, no aplicativo do WhatsApp. Quando o aplicativo do WhatsApp estava a ser construído lá atrás, foram identificados os requisitos desse aplicativo. E um exemplo dos requisitos deveria ser: o utilizador deverá conseguir enviar e receber mensagem de texto e voz. Esse com certeza foi um requisito listado quando o WhatsApp estava sendo criado. Então, a partir desse exemplo, vocês já começam a conseguir assimilar o que é um requisito de um aplicativo. Mas por que essa etapa de análise de requisitos é tão importante? Por que não podemos começar logo a colocar a mão na massa, a codificar, para depois estar ali já construindo o nosso aplicativo, para depois entregar? O porquê essa etapa é tão importante, eu trouxe aqui um meme que ilustra muito bem essa situação do porquê essa etapa é tão importante. Então, o que é que traz aqui esse meme? O cliente teve uma necessidade e tem um problema que vai ser resolvido com a construção de um aplicativo. Como é que o cliente explicou isso para os desenvolvedores? O cliente explicou que queria aqui um balanço com 3 níveis, né? O cliente explicou lá seu problema e da forma como ele explicou, era um balanço com 3 níveis. Ok. Então, como é que o líder do projeto entendeu o que o cliente tinha pedido? Entendeu que ele queria um balanço. Pronto, um balanço com um nível só foi assim que o líder de projeto entendeu. Como é que o analista projetou? Já é uma coisa diferente, né? A árvore cortada no meio, um balanço no meio, uma coisa mais estranha aqui, não está sendo bem o que o cliente explicou. Como é que o programador construiu isso? O programador construiu um balanço no chão, amarrado à árvore, não está muito legal isso aqui. Como é que o consultor de negócios descreveu? Uma poltrona num balanço. É sempre mais elegante aqui o consultor de negócios, como ele descreve. Como é que o projeto foi documentado? Nada, vazio. Então temos que tomar cuidado também com a documentação do projeto que estamos desenvolvendo. Essa parte é muito importante. Que funcionalidades foram instaladas? Nenhuma, só a corda. E também tem aqui como o cliente foi cobrado, uma montanha russa. Hoje. Como foi mantido esse software? Foi cortado, né? E o que é que realmente o cliente queria? Um balanço simples com um pneu. Então, a etapa de análise de requisitos vai fazer com que cada vez estejamos mais próximos de entender o que é que realmente o problema e qual é a solução que o cliente está pedindo e o que é que ele precisa. Então, se formos escutar pouco e colocarmos logo a mão na massa, a chance de não ser aquilo que o cliente esperava, não ser aquilo que o cliente precisava é muito grande. Então, por isso é tão importante a etapa de análise de requisitos. Indo aqui mais para baixo, ainda nessa nossa coluna, é agora onde entra um pouco do Scrum. Então, o que é esse tal de Scrum que é tão falado aí no mundo da tecnologia? O Scrum ele é um framework ágil de desenvolvimento de produtos. Esta abordagem define uma estratégia flexível de desenvolvimento de produtos. Em vez de uma abordagem sequencial, os produtos são progressivamente desenvolvidos e melhorados de forma interativa e incremental. O que é que isso significa na prática? Lembram-se aqui, mais para cima, do ciclo de vida do desenvolvimento? O que é que acontecia antes de existir as metodologias ágeis e o Scrum? Acontecia que, para o desenvolvimento de um aplicativo, cada etapa destas era feita de forma isolada e por pessoas que não estavam ligadas diretamente, vamos dizer assim. Todo o processo de análise de requisitos era feito para o produto completo e depois era gerado um documento extensivo que depois era passado para a próxima etapa. Então, chegando na etapa de design, a mesma coisa acontecia, era feita uma elaboração de uma documentação técnica grande e de todo o projeto, e só depois chegava na equipe de desenvolvimento. Essa era a abordagem que chamavam de cascata. Então, era a metodologia de desenvolvimento de aplicativo antes das metodologias ágeis, antes do Scrum.
Sendo dessa forma, é muito mais fácil de caírem nesse erro aqui desse nosso meme, concordam? Uma vez que as pessoas não têm contato direto, só se comunicam através desse documento, que é um documento extensivo. Ninguém gosta de estar lendo um documento extenso. Então, essa comunicação era difícil. E desde que o produto foi pensado até que ele chegue na etapa de desenvolvimento, já se passaram muito tempo. E muitas vezes era descumprido também aquilo que era o objetivo principal daquele produto dentro daquele intervalo de tempo. O que é chamado de time to market, ou seja, o tempo para pegar o mercado. Alguns aplicativos precisam ser pensados e logo lançados para o cliente, logo lançado no mercado, para que eles possam pegar o tempo de mercado. Então, é a partir disso que nasce o Scrum. O Scrum, ele pensa da seguinte forma: nós precisamos apenas pensar no mínimo do produto para que ele seja lançado e depois vamos cumprir mais um fluxo, mais uma interação para evoluir ainda mais esse produto. E vamos também aproximar mais as pessoas. Vamos fazer com que as pessoas se comuniquem diariamente, por exemplo, e fazendo assim com que todos estejam na mesma folha com relação à ideia daquele produto. Temos aqui também um exemplo ilustrativo desse fluxo do Scrum e as pessoas, as funções principais dentro da metodologia Scrum, que é o Product Owner, que é o dono do produto, ou seja, a pessoa que é responsável pela ideia daquele produto. Temos o Scrum Master, que é quem conhece o framework Scrum e vai fazer com que o Scrum seja aplicado na metodologia daquele projeto, fazendo cumprir as reuniões, os eventos, os artefatos, fazendo com que o framework seja implementado dentro daquela equipe. Então o Scrum Master ele tem um papel essencial nessa equipe. Temos também aqui o time de desenvolvimento. E aí o time de desenvolvimento são todas as pessoas que participam de forma efetiva na construção daquela solução. Não são só os desenvolvedores, pode ser também o design, os arquitetos. Então, todos que participam de uma forma efetiva na construção daquele produto, daquela solução, faz parte aqui também do Dev Team. Para além disso, temos aqui como é que funciona o fluxo. Eu tenho uma ideia, está aqui ilustrado. Eu vou construir as User Stories, que são as histórias de usuário. Vamos já chegar nessa parte também. A partir da visão do produto, O Product Owner é que tem a visão do produto, a visão do aplicativo. Com isso, vai ser construído o nosso Product Backlog, que é a lista dos requisitos, como eu estava falando no início. Nós vamos chegar no exemplo da Kaizen Barbearia e vocês vão conseguir entender bem melhor o que é esse fluxo aqui que eu estou falando. Depois tem o planejamento e assim por diante. Eu não vou entrar em muitos detalhes, não é o objetivo aqui falar sobre o Scrum. Mas um ponto principal era que eu vou falar sobre histórias de usuário, épico e backlog, quando estamos a falar aqui de análise de requisito. E um outro ponto muito importante do Scrum é que é um dos valores do Scrum, que é software funcionando acima de documentação extensiva. Então, não precisamos estar elaborando toda aquela documentação de análise de requisito extensa. Então, vale mais o software estar funcionando do que termos uma documentação extensa. Isso quer dizer que não vamos ter documentação no Scrum? Não é verdade. Vamos ter aquilo que é necessário para que se possa avançar com o desenvolvimento. Mas eu sou só um jovem gafanhoto nesse mundo que é as metodologias ágeis e o Scrum. E é por isso que eu queria deixar aqui para vocês uma indicação excelente de um curso que eu sou aluno e que eu queria indicar também para vocês. Um curso com uma autoridade no assunto. Então, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link para o curso O Scrum Master Definitivo, que é com essa fera aqui, que é o André Gomes. Então, o André Gomes, ele é autoridade no assunto quando estamos a falar de metodologias ágeis e Scrum. Ele é a pessoa no Brasil que tem mais certificações desse tipo. Então, foi por isso que eu escolhi fazer parte desse curso do Scrum Master. O André também tem um canal no YouTube que eu acompanho também. Aconselho vocês a estarem aprendendo também sobre esse conteúdo do Scrum, que é uma metodologia cada vez mais usada, tanto no mundo de desenvolvimento de software, quanto também em outras áreas. A área de marketing, muitas outras áreas têm utilizado
essa metodologia para desenvolvimento de produtos complexos. Então, deem lá uma olhada no curso do André Gomes, eu aconselho bastante. Aqui tem um pouco da ementa desse curso, vai passar por todos os tópicos do Scrum. E no mundo de hoje, no desenvolvimento de software, qualquer entrevista que você vá fazer ou qualquer time que você vá participar, o Scrum ele está sendo utilizado. Deixa eu só colocar aqui uma palhinha do vídeo de apresentação do André. Você sabia que a profissão de Scrum Master é uma das que mais cresce e se valoriza no mercado atualmente? Todos esses livros aí que o André leu é tudo Scrum, por isso você já tirou uma autoridade aí. Tô brincando. Todos os meses, esse é um momento perfeito para que você possa evoluir nas suas habilidades e investir na sua carreira. Eu acho interessante uma parte aqui do vídeo do André, onde ele mostra as certificações que ele tem, para que vocês vejam qual é o nível de autoridade que esse cara tem no assunto. Então, olha a quantidade de certificações que o André tem. E tudo isso através da certificadora que é a Scrum.org. A Scrum.org não é nada menos, nada mais do que criada pelos próprios criadores do Scrum. Então, é a melhor entidade certificadora, na minha visão e na visão do André também. Incluindo a Professional Scrum Master 1, 2 e 3, que são as certificações para Scrum Master dessa organização. Enfim, pessoal, eu deixo aqui também essa indicação, porque como eu não sou autoridade nesse assunto, autoridade máxima, né, eu tenho algum conhecimento e estou em busca de mais conhecimento, eu gosto também de deixar aqui algumas indicações para vocês, para que vocês possam ter contato direto com pessoas que são realmente autoridade no assunto. E o Scrum é um assunto muito importante. E é por isso também que eu sou apaixonado pela internet e o conceito de que em qualquer lugar do mundo eu posso aprender com pessoas que são autoridades no assunto. Eu não preciso esperar que eu more na mesma cidade da pessoa que é autoridade naquele assunto, que é o melhor naquele assunto, ou esperar que essa pessoa venha até minha cidade e faça um curso presencial. Isso tudo está à distância de alguns cliques e eu já posso aprender com essa pessoa. Esse conceito é fantástico e cada vez o mundo vai caminhar nessa direção. Agora, bora para a segunda parte, que é a parte onde vamos falar um pouco, né, vamos entender ainda mais sobre o nosso problema. Já sabemos o que é um requisito, já sabemos o que é análise de requisitos, vimos o ciclo de vida do software e etc. Agora, bora entender melhor o nosso problema, bora entender melhor o nosso cliente. Isso é essencial para que depois o nosso aplicativo tenha o melhor de qualidade possível, atenda melhor a necessidade do nosso cliente. Então, bora aqui fazer um zoom na parte onde vamos entender melhor quem é o nosso cliente, qual é o seu negócio e qual é o objetivo desse nosso aplicativo. Então, quem é o nosso cliente? O nosso cliente é a Kaizen Barbearia. E qual é a sua missão? Qual é a sua visão? Quais são os seus valores? Está aqui de forma ilustrada, aqui, muito, muito bacana aqui esses bonecos da Kaizen. Então, a missão é oferecer serviços de alta qualidade, com alegria, honestidade, visando aumentar a autoestima da satisfação total do nosso cliente. Muito importante estar alinhado também com essa missão, com essa visão e com esses valores dos nossos clientes. A visão deles é contribuir não só com a aparência, mas também com a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Valores, qualidade, honestidade, pontualidade, compromisso, profissionalismo e melhoria contínua. Assim também vai ser espelhado o nosso aplicativo. Outra parte muito importante, eu vou descendo aqui para que vocês vão conseguindo perceber, é a parte de branding. O que é isso, branding? Isso é um termo em inglês que significa marca. Então, é a identidade visual, é a identidade da marca da Kaizen. A Kaizen, como vocês podem ver aqui a logomarca, tem as cores principais, né? Então o preto com dourado, tem aqui a sublogo, né? Que é você pode ser mais. Então, os pontos principais que vamos olhar e vamos refletir isso dentro do nosso aplicativo são as cores, a tipografia, que é o tipo de letra que a Kaizen utiliza nas suas publicações, na sua marca, e a sua própria logomarca também vamos utilizar dentro do nosso aplicativo. Está aqui também o Instagram da Kaizen. Isso vai fazemos o nosso trabalho de casa, né? Pesquisamos melhor sobre o cliente, qual é o seu negócio, até para poder também estar sugerindo funcionalidades e melhorias para o aplicativo que eles solicitaram. Então,
fazer aqui uma pesquisa sobre o que é a Kaizen. Está aqui o Instagram. Se vocês também quiserem, sigam lá a Kaizen, deem lá essa força. E se você for do Recife, não deixe de cortar lá o cabelo na Kaizen, que o pessoal garante a alta qualidade e o profissionalismo. Quais mais informações aqui são relevantes para nós? Então, é uma barbearia, né, e estética, clínica estética, serviços de beleza e bem-estar, tem um total de 7 funcionários hoje. Clientes, já tem 1.500 clientes cadastrados numa outra plataforma lá que eles usam para agendamento e tem cerca de 500 clientes recorrentes, né? Então, o pessoal que vai na Kaizen sempre volta lá todo mês porque realmente é bom o trabalho do pessoal. E como é que esse problema que vamos resolver é já resolvido hoje? Poderia ser por uma folha de agendamento, telefonemas, poderia ser que era um problema completamente novo que estivesse sendo resolvido, mas é muito importante escutar também essa parte. Como é que você resolve esse problema hoje? O problema, hoje eu resolvo por e-mail, resolvo por telefone e preencho uma ficha de papel. Quais informações você coloca nessa ficha de papel? Então, fazer essa análise de como esse problema é resolvido hoje vai nos dar mais input para a nossa solução. Por acaso, a Kaizen já resolve esse problema hoje com um aplicativo, mas é um aplicativo generalista, digamos assim. É o aplicativo do Books, acho que é Books, ou é Books. Esse aplicativo, ele já tem aqui uma tela de login para os utilizadores, né? Então, vamos ter que cumprir, no mínimo, esses requisitos também no nosso aplicativo. E de uma forma também que as pessoas que estão acostumadas já a entrar nesse aplicativo também não sintam tanta diferença. Para que eles não sintam dificuldades com esse novo aplicativo. Para que eles sejam mais facilmente introduzidos a essa nova forma de fazer agendamentos para a Kaizen Barbearia. Então, conseguimos ver aqui uma tela de login, uma lista de serviços, né? Selecionar o serviço e depois escolhemos uma data e uma hora. Acho que é possível também aqui escolher o profissional, mas deixei aqui essas 3 telas para dar esse exemplo de que precisamos entender como o problema é resolvido hoje. Qual vai ser a melhoria aqui do nosso aplicativo? Vocês podem ver aqui que esse aplicativo não tem a identidade visual, não tem a identidade da marca da Kaizen. Os botões são verdes, né? Não tem verde no logo da Kaizen. Então, ele é um aplicativo generalista. O nosso vai ser melhor porque vai ter a identidade da Kaizen e ele vai poder ser customizado conforme a necessidade. Então, com isso, concluímos aqui também a nossa parte de entender melhor o problema, de olhar mais a fundo para o nosso cliente e para o seu negócio. Podemos então avançar para a terceira etapa, que é a etapa da construção, finalmente, da nossa lista de requisitos, do nosso backlog, como é chamado no Scrum. E esse backlog ele se divide em 2 partes, que são os épicos. E o que é um épico? Um épico é uma grande quantidade de trabalho que pode ser dividida em uma série de histórias menores, como diz aqui a nossa descrição. Então, é um conjunto de funcionalidades, né? Um grande agrupador, é um épico. É uma coisa que agrupa várias funcionalidades, né? Vários requisitos lá dentro. E a segunda parte são as histórias de usuário. Então, as histórias de usuário é uma forma mais simples de descrever um requisito, porque nós interpretamos como se fôssemos alguém que está utilizando aquele aplicativo. Então, bora ler aqui para a nossa definição. Uma história do usuário é uma explicação informal e geral sobre um recurso de software escrita a partir da perspectiva do usuário final ou cliente. Então, vamos ver daqui a pouco um exemplo de história de usuário. E como é que é a estrutura dessa história do usuário? Normalmente, quando estamos a escrever uma história do usuário, montamos da seguinte forma. Como, que aí é o utilizador, como por exemplo, como cliente, e aí essa é a primeira etapa da estrutura. A segunda parte é, o que é que eu quero fazer dentro do aplicativo? Então, um exemplo, como cliente, eu quero fazer login no aplicativo. Já estou começando aí a minha história do usuário. E por último, na estrutura, o para, que é o objetivo. Então, voltando para o nosso exemplo, como cliente,
eu quero fazer login no aplicativo para ter acesso às informações da barbearia e fazer agendamentos. Por exemplo, já estendi um pouco aqui essa minha história do usuário, mas eu já consigo entender que eu vou precisar cumprir essa história do usuário fazendo com que o cliente possa conseguir fazer login dentro do aplicativo. Deu para entender? Então agora que a gente já sabe o que é um épico, o que é uma história do usuário, bora voltar aqui para a nossa frase que vocês se lembram. Quem assistiu do primeiro vídeo está lembrado dessa frase, que é a nossa estrutura base para a construção do nosso aplicativo, né? Foi o pedido que meu irmão me mandou pelo WhatsApp para a construção desse aplicativo. Então, a partir dessa frase, eu circulei aqui algumas coisas, fiz aqui uns destaques que vai fazer com que eu entenda melhor aquilo que precisamos construir. Então, não vou ler de novo aqui essa frase. Então, eu já circulei aqui a palavra eu preciso de um aplicativo. Se eu preciso de um aplicativo, então já separei aqui um épico, aplicativo móvel. Eu vou precisar criar um aplicativo móvel para solucionar esse nosso problema, ok? Então, depois, onde o cliente, né, já separei aqui as palavras-chave, cliente, endereço, horário, serviços, etc. Isso depois vai ajudar na criação das histórias do usuário. Agora, qual foi um épico que eu separei aqui que não está explícito nesse pedido, mas pelo conhecimento que eu já tenho de desenvolvimento de aplicativo e a partir desse vídeo vocês também vão ter, é que todo sistema precisa, e eu peço agora a atenção de vocês aqui num ponto, que é justamente a definição desse épico que eu separei aqui, que é o back-office. Back-office, na sua tradução natural, é aquilo que acontece por trás, a parte que acontece por trás, que ninguém tem a percepção, que o cliente final não tem a percepção. Então, bora entender melhor o que é esse back-office, lendo aqui essa nossa descrição nerd que eu coloquei aqui no nosso card. Então, basicamente, todo sistema precisa de uma fonte de alimentação de dados, ou seja, aqui no nosso aplicativo, eu tenho que listar as lojas, não é isso? E de onde é que ia vir essa informação da loja? Não ia surgir do nada. Tinha que ter alguma plataforma, algum lugar onde eu precisasse armazenar essa informação dessa loja. No final vai ser uma base de dados. Mas como é que essa base de dados é alimentada? É alimentada através de um back-office. Então, bora lá voltar para a nossa definição. Basicamente, todo sistema precisa de uma fonte de alimentação de dados. Normalmente, é construído um sistema auxiliar para a gestão dessas informações, que irão alimentar um sistema principal ou vários sistemas de utilização final, digamos assim. Esse tipo de sistema auxiliar é chamado de back-office. Existem também algumas alternativas a um back-office, né? Então, se tivermos outra fonte de alimentação para o nosso aplicativo, um back-office pode não ser necessário. Então, que é a gestão direta na base de dados, então eu insiro diretamente os registros através de um sistema gerenciador de base de dados ou algo assim do gênero. Importação desses dados via Excel, então também posso alimentar minha aplicação através de dados que vieram a partir de uma folha Excel, é uma alternativa, ou APIs, Web Services. Já estou aqui entrando em temas mais complicados para alguns, mas é bom que vocês já começam a escutar esses termos. Então, também poderia ser aqui alternativas ao back-office. Mas fiquem com isso na cabeça. Se eu quero um aplicativo ou quero um sistema que vai ser utilizado por um cliente e vai ser exibido lá informações, etc., eu preciso de um sistema auxiliar onde eu vou cadastrar essas informações para que depois esteja visível no aplicativo. O outro épico que eu coloquei aqui por baixo e também está dentro da matéria de análise de requisitos são o que é chamado de requisitos não funcionais. O que é isso, requisitos não funcionais? É aquilo que, para o utilizador, ele não tem visibilidade daquilo, mas é importante que seu software, que seu aplicativo seja construído com base nesses requisitos, que é a segurança, ou também a performance desse aplicativo, a escalabilidade, né? O quanto esse aplicativo consegue evoluir. E muitos desses requisitos não funcionais, a própria plataforma OutSystems já abstrai tudo isso, já acelera para nós, e aquele aplicativo que a gente cria dentro da plataforma OutSystems já tem o que é necessário de segurança, de performance. Claro que temos que ter alguns cuidados também, mas
A plataforma é focada já em garantir esses requisitos não funcionais para nós. Agora que já passamos pelos nossos épicos, né, pelos nossos grandes itens, eu vou aqui fazer um zoom alto para que vocês consigam ver aqui a imagem, né, como é que as coisas se ligam. Não se esqueçam, deixem no comentário se essa visão aqui de mapa mental, eu vou chamar assim, facilita o entendimento de vocês. Facilitam na hora de entender aquilo que eu estou tentando explicar aqui para vocês. Se isso ajuda, então comenta, #Miro, que aí os próximos vídeos que eu precisar fazer explicando alguma coisa, eu vou fazer com auxílio desse sistema aqui, desse aplicativo e com a ajuda também desses diagramas, fluxos e ilustrações, digamos assim, para que vocês possam assimilar melhor esse conhecimento. Beleza? Partindo agora para as histórias do usuário. Então, vou fazer aqui o zoom. Histórias do usuário, certo? Então, para uma história do usuário está sempre relacionada a um épico. Então, para o nosso épico aplicativo móvel, eu tenho aqui algumas histórias de usuário. Não são todas ainda, porque eu vou precisar da ajuda de vocês na construção de todas essas user stories, ou histórias de usuário. Mas eu já listei aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, User Story 1. Como cliente, eu quero me cadastrar no aplicativo para ter acesso ao mesmo. Ok. Então, vamos precisar criar uma tela de cadastro, certo? Vamos precisar criar uma tela de cadastro para cumprir essa história de usuário. Segunda história do usuário. Como cliente, eu quero fazer login para entrar no sistema. Então, uma tela de cadastro e uma tela de login. Já temos aí a elencar os nossos requisitos. Como cliente, depois de autenticado, quero consultar as informações da Kaizen, certo? Então, depois que ele se autentica, eu tenho que ter uma tela onde seja possível consultar as informações da Kaizen. Como cliente, depois de autenticado, quero consultar os serviços e seus respectivos preços oferecidos pela Kaizen, certo? Então, depois que ele se autentica, ele vê a informação da Kaizen e vê a lista de serviços com preço. Começa a ficar mais claro aquilo que a gente precisa construir e dividido em pequenos blocos, onde eu posso também fazer com que esse trabalho seja separado. Então, o desenvolvedor A trata do ecrã de login, o desenvolvedor B trata do ecrã onde vai ficar a lista de serviços. Então, isso permite ter a visão geral do projeto dividida em várias partes e distribuir o trabalho por toda a equipe. E depois vamos ver mais à frente como é que conseguimos ver também quais trabalhos já estão terminados, quais trabalhos ainda temos por fazer, separados por essas histórias do usuário. O outro exemplo que temos aqui, como cliente, depois de autenticado, quero agendar um serviço em determinado dia e horário e também selecionando o profissional para cada serviço. Ok, então vamos precisar também de uma tela para resolver esse problema. Ficou faltando aqui alguma história de usuário que vocês já tenham pensado com base nesse nosso problema, com base nessa mensagem do meu irmão ou com base num aplicativo de gestão de agendamentos para barbearia? Deixa aí nos comentários um exemplo de história de usuário. É muito importante aqui a participação de vocês também dentro dessa série. Por isso que ela é um aprendizado baseado em problema, porque eu quero que vocês interajam cada vez mais com essa nossa solução. E no final tem uma surpresa para vocês. Agora vamos ler as histórias de usuário do back-office. Então, no back-office eu já mudei aqui quem é o meu personagem. Então, não é mais como cliente. O cliente não tem acesso ao back-office. É como administrador. Já é uma outra função que vai estar gerenciando esse nosso aplicativo, digamos assim. Então, como administrador, eu quero fazer login no sistema de back-office. Então, eu tenho que ter uma outra página, um sistema web, onde eu também vou ter uma tela de login que permita a autenticação dos utilizadores administrador. Como administrador do sistema, quero gerenciar as informações das lojas, consultar, cadastrar e atualizar. Então, a partir dessa história do usuário, eu já consigo pensar, vou ter que ter uma tela de lista de lojas, depois uma tela onde eu vou ter que cadastrar essas lojas. Então,
quando pegamos nessas histórias de usuário, já fica mais simples de entender o trabalho que precisa ser feito no desenvolvimento. E assim por diante. Temos aqui mais algumas histórias de usuário para o perfil de administrador. E por último, por que é importante também estar destrinchando isso, estar criando essas histórias de usuário? Pode ser que alguma história do usuário gere também algumas questões que vai precisar depois ser esclarecida com o cliente ou com o Product Owner, né? A pessoa que é dona do produto que está sendo desenvolvido. Então, na User Story aqui, na história do usuário, como administrador do sistema, eu quero gerenciar as informações dos funcionários, consultar, cadastrar e atualizar. Mas me gerou aqui uma questão: quais informações, quais características é importante que o sistema cadastre dos funcionários? O seu nome, a sua idade, uma biografia, uma breve descrição. Fiquei em dúvida quais são os atributos que são importantes e quais atributos é que depois vamos querer mostrar para o cliente o perfil desse funcionário. Uma fotografia também? Não sei, estou aqui em dúvida. Então, eu separei aqui essa dúvida do Mário Bros, com coisinha aqui. Quais informações são relevantes para descrever o profissional? Eu vou depois ter que ligar para o meu irmão e perguntar: olha, o que é que tu acha? Que informações é que devemos ter aqui para as características desse profissional? E aí pode gerar uma discussão, posso sugerir também algumas coisas, ele diz que é importante. Então, existe muito essa interação com o Product Owner ou o cliente. Por isso que é tão importante fazer essa análise antes. Imagine que isso já está com o desenvolvedor. Aí já pode ser tarde demais, já está implementado ou já avançamos. Por isso é tão importante essa análise prévia antes de começarmos a pôr a mão na massa. Aqui mais uma dúvida: cada funcionário pode ter um horário diferente de disponibilidade? Porque aí já vamos ter que cadastrar o horário de cada um dos funcionários. Então, é muito importante essa etapa de análise de requisitos para também já esclarecer essas dúvidas que surgem no desenvolvimento de um aplicativo. Então, pessoal, gostaram desse novo modelo, onde temos aqui todo esse infográfico? Não sei como é que é o nome certo para isso. Eu gosto de mapa mental, porque eu acho que é mais assim como a nossa mente funciona, vai interligando as coisas e fica bem mais simples de entender, no meu ponto de vista. Por isso que eu quero a opinião também de vocês. E agora, a tão esperada surpresa que eu tinha prometido para vocês. Essa análise que eu fiz, que fizemos em conjunto, que eu apresentei aqui para vocês, separando nas histórias do usuário, ainda está muito no começo. Então, eu preciso da ajuda de vocês para junto estarmos a adicionar mais histórias de usuários e também queria ter um contato mais próximo com vocês para tirar as dúvidas que tenham surgido desde o início da série até esse momento. Pode ser sobre os requisitos, pode ser no vídeo anterior também que você ficou alguma dúvida sobre a instalação da plataforma OutSystems. Então eu quero convidar vocês para acessar um link que está na descrição desse vídeo para uma reunião, digamos assim, que eu vou preparar no Zoom, onde vamos estar todos reunidos e vamos discutir tanto sobre o conteúdo desse vídeo que falamos aqui agora, sobre a análise de requisitos, quanto também podemos levantar temas dos vídeos anteriores, para juntos estarmos resolvendo o problema da Kaizen Barbearia. Por isso a participação de vocês é muito importante. Então, tá aí o link na descrição de um formulário para que vocês se inscrevam, para que durante a próxima semana, onde eu quero contar com todos vocês presentes, para juntos pensarmos, fazermos um brainstorm, para cada vez estarmos mais próximos da solução aqui para o nosso cliente, que é a Kaizen Barbearia. Pessoal, não deixe de deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook. Então, dê essa força ao canal para me manter aqui também motivado para estar trazendo cada vez mais conteúdo para vocês. Eu estou muito empolgado com essa série e eu acredito que no final dessa série vamos ter construído uma base de como é que funciona o ciclo de vida no desenvolvimento de um aplicativo com a plataforma OutSystems. Um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.